Deus seja louvado. Estamos aqui nesta manhã juntos. Eu creio que você está no propósito de oração. Eu creio que você está no propósito junto com todo o Brasil. Nós estamos clamando ao Senhor Jesus para que tenha misericórdia, para que entre com alguma providência nessa situação que nós estamos vivendo. Eu creio que o poder de Jesus hoje é o mesmo de quando ele estava aqui na terra. Eu creio que o poder de Jesus hoje é o mesmo poder que estava sobre a igreja primitiva. O mesmo poder de Jesus hoje é o mesmo poder que opera através da minha e da sua fé. Porque nós precisamos estar ligados em fé, nós precisamos estar munidos de fé, nós precisamos vencer as coisas do mundo através da nossa fé. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso está em 1 João 5, versículo 4. A nossa fé é que vence o mundo. Fé em quê? Nós precisamos ter alinhamento da nossa fé, porque a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Jesus. Ouvir e continuar ouvindo a pregação da palavra de Jesus. A palavra de Jesus, a pregação da palavra de Jesus é que vai despertar, é que vai alimentar a nossa fé. Então nós precisamos todos os dias estar ouvindo da pregação da palavra de Jesus, as palavras que Jesus tem para as nossas vidas, o maná de Deus para as nossas vidas hoje. Eu quero falar com você nesse dia de hoje sobre 3 passagens da Bíblia, onde nós apontamos para Jesus. Jesus teve em seu ministério de 3 anos e meio muita vivência, muita experiência, muitos milagres operados, onde havia uma oportunidade, onde Deus colocava para ele uma direção, ele estava ali obedecendo a voz de Deus. Tudo o que Jesus fez foi em comando do Pai, no comando do ouvir a voz de Deus. E no livro de João escreveu no capítulo 5, eu queria te convidar a fazer acompanhamento dessa leitura comigo. João capítulo 5, a partir do versículo 1, diz que algum tempo mais tarde, Jesus subiu para Jerusalém para assistir uma festa dos judeus. Jesus estava subindo para Jerusalém para assistir uma festa, participar de uma festa rotineira, uma festa tradicional. Ele estava para assistir uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste costumava ficar uma grande multidão de enfermos. Ou seja, existia os tanques, onde costumava ficar uma grande quantidade de enfermos. Grande quantidade de enfermos. Nós podemos perceber que nesse local era um local de sofrimento, era um local de angústia, era um local de aflição, era um local de incerteza, era um local de inconstância, porque não sabia-se o que iria acontecer amanhã. Estávamos todos diante de um cenário, eu me colocando naquela posição, estávamos todos diante de um cenário de sofrimento. Se eu era um enfermo, se eu estava enfermo naquele tanque, eu tinha uma expectativa muito remota, muito pouca, porque a palavra de Deus diz que um era curado quando tinha movimento das águas. Então, deixa eu continuar, voltando lá no versículo 3. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Era um local religioso, era um local de expectativa, era um local de esperança, mas somente um por vez. Diante de tanto sofrimento, diante de tanta desgraça, diante de tanta discórdia, somente um seria curado quando os anjos movimentassem as águas. Quando os anjos movimentassem as águas, um de cada vez. Eu não sei se você consegue perceber,
mas existia uma grande tristeza e frustração por muitos dos que estavam ali, que vinham ao longo de muito tempo, de muitos anos, tentando uma oportunidade de cura e não conseguia essa oportunidade, porque era um local onde tinha choro, era um local onde tinha doença, local onde ficava-se com grande expectativa. E após aquele momento da cura, um foi curado, os outros voltavam a chorar. Um começava a sorrir, mas os outros começavam a se entristecer. Local de desânimo, local de propagação de tristeza, um local de frustração, um local de baixa autoestima, um local onde as pessoas viviam deprimidas, um local de opressão maligna. Essa é a palavra correta, um local de opressão maligna. Quando vem notícias de enfermidade, de muitas pessoas doentes, muitas pessoas morrendo, notícias de opressão que oprimem, notícias do inferno, notícias que vêm para tirar a nossa paz. Estava ali um homem inválido, no versículo 5, havia 38 anos. Inválido, havia 38 anos. Há 38 anos ele era inválido, ele não conhecia já uma expectativa, ele já não conhecia, de repente ele já ia ali no automático, porque ele não tinha nenhuma expectativa. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Eu acredito que no interior daquele homem ele falou: eu quero, mas eu não posso. Eu acredito que esse homem ele tinha uma grande expectativa de ser curado, mas ele não acreditava no poder da cura sobre a sua vida, porque maior era o seu sofrimento. Ele não acreditava no poder da cura na sua vida porque não tinha ninguém que o levasse até o tanque. Ele não acreditava no poder da cura na sua vida porque não tinha ninguém que o impulsionasse a dar o pulo na frente, a mergulhar, a alcançar o movimento das águas em primeiro lugar. Ele tinha uma grande expectativa no seu coração de alcançar a cura, mas não sabia como. E isso trazia frustração. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, pega a tua esteira e anda. No meio do sofrimento, no meio das frustrações, no meio de um cenário desastroso, no meio de um cenário do caos, Jesus, ele se faz presente com misericórdia para salvar e para libertar aquele que está cativo. Nós precisamos crer que Jesus, ele não está fora desse cenário nosso hoje. Nós precisamos entender que Jesus, ele tem ouvido a minha e a sua oração. Nós temos que entender que, embora pareça impossível, embora pareça desastroso, embora pareça surreal, nós acreditarmos que algo vai acontecer, mas nós precisamos confiar em Jesus, precisamos continuar confiando em Jesus. Esse tanque de Betesda foi falido, esse tanque de Betesda foi desmascarado, porque Jesus veio trazer uma nova revelação, não a revelação da religião, que no movimento das águas, quando o anjo movimentar as águas, na dependência de que algo religioso fosse acontecer, de um ritual para acontecer alguma coisa. Não, Jesus veio quebrar todo o paradigma de religião, dizendo que ele é o suficiente, que não precisa das águas, você não precisa ser levantado por alguém para ser colocado. Você, em seu coração, você pode receber a cura. Você, em seu coração, você pode receber a salvação. Você, em seu coração, você pode ser liberto no nome de Jesus, porque Jesus veio quebrar paradigmas. Então, esse tanque ele já é falido. Quando nós vamos lá para o capítulo 9, vamos ver no finalzinho do capítulo 8, Jesus, no último versículo do capítulo 8 de João 59, então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus escondeu-se e retirou-se do templo. Jesus está saindo do templo.
ao redor do templo, né? Porque a palavra de Deus ela é contínua, né? Essa questão de separação de capítulos e versículos foi só para nos ajudar na localização do texto, mas é continuidade. Nós podemos ver aqui no capítulo 9, quando Jesus ia passando, ou seja, ele sai do templo, quando ele ia passando, ele estava nos arredores do templo, quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Qual é o local de um homem cego de nascença nessa circunstância, nesse momento, nesse cenário? Era o tanque de Betesda. Esse homem cego, ele precisaria estar no tanque de Betesda, mas ele teve um diferencial daqueles outros que estavam no tanque de Betesda. Ele teve conhecimento de Jesus. Ele teve conhecimento, ele estava nos arredores, estava próximo do templo. Eu vou esperar uma oportunidade, porque quando eu ver Jesus, eu vou esperar uma oportunidade, porque quando Jesus entrar na minha vida, eu vou esperar uma oportunidade, porque existe algo para acontecer em algum lugar quando eu me esbarrar com Jesus. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Quem fez errado? Quem foi o responsável por essa desgraça? Quem foi o responsável por soltar o vírus? Quem foi o responsável? Quem foi o responsável não importa. Quem foi o responsável não importa. Isso não é interessante, isso não tem muita função. Jesus, eles estavam preocupados com uma coisa que os judeus se preocupavam, com maldição hereditária. Jesus está falando, isso não é importante, porque a partir de mim, isso não é importante, porque a partir da minha pessoa, todas as coisas se fazem novas. Eu estou acrescentando ao texto aqui, mas é essa a revelação que nós temos. Jesus está esclarecendo para eles. Jesus responde para eles: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Não importa de onde veio o vírus, não importa de onde veio a desgraça, não importa de onde veio a enfermidade, de onde veio a doença, de onde veio o desespero. Eu tenho certeza de uma coisa, que veio do inferno, e veio do inferno para cair em nome de Jesus. O que importa é que nessa situação o nome de Deus será glorificado. O que importa é que o nome de Jesus será glorificado através da minha casa, através da sua casa. O nome de Jesus será glorificado porque você é um servo do Senhor, porque você clama o nome de Jesus. Não importa de onde veio, mas nós sabemos para onde vai. Não importa por que veio, mas nós sabemos que em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus nos amou, Jesus morreu por nós, Jesus se entregou por nós e hoje Ele vivo está e Ele veio ao nosso encontro, Ele veio ao nosso socorro hoje e Ele fala para mim, fala para você, não importa. Não importa se foram os seus pais, não importa se foi o seu passado, importa que tudo se fez novo e tudo se faz novo na sua vida. Tenha fé em Jesus, confie plenamente em Jesus. No versículo 4, devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Glórias a Jesus. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Grandes coisas vão acontecer através da sua fé, meu irmão. Grandes coisas vão acontecer através da sua fé, porque essa é a vitória que vence o mundo, a sua fé. Essa é a vitória que vence a desgraça, é a sua fé. Essa é a vitória que vence a doença, a sua fé. Essa é a vitória que vence a tristeza, é a sua fé. Essa é a vitória que vence o medo, é a sua fé.
Reaja em fé, reaja em ouvir a palavra de Deus, reaja em ouvir a verdade que te liberta de todo medo, te liberta de todo mal. E uma terceira passagem da Bíblia, onde eu quero ler com você nesse dia, está em Atos capítulo 16, a passagem onde Paulo e Silas estavam muito bem, obrigado, eles estavam seguindo em viagem, eles estavam cumprindo uma missão, e de repente tudo dá errado na vida deles. Eu vou ler alguns versículos e a gente vai comentar sobre isso. No versículo 2, capítulo 16, diz assim: dali para Filipos, a cidade mais importante dessa região da Macedônia e colônia romana. Permanecemos alguns dias nessa cidade. No versículo 14, certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouviu e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Pulando para o versículo 16. Indo nós ao local de oração, Paulo e Silas estão indo ao local de oração. Saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Quando você menos espera, você está no caminho, fazendo a obra de Deus, alguém aparece no seu caminho, alguém aparece para trazer uma notícia ruim, alguém aparece com um espírito contrário ao que o espírito que está te conduzindo, um espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam a caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez por muitos dias. Paulo, porém, incomodado porque Paulo estava revestido com o Espírito de Deus, Jesus estava com ele, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Paulo está realizando a vontade de Deus, Paulo está caminhando, ele tem uma revelação de um espírito que está atormentando, um espírito de adivinhação, ele repreende no nome de Jesus e na mesma hora saiu. Após isso, Paulo e Silas é preso, e eles estão sendo acusados injustamente, eles estão presos, por isso eles são lançados na prisão. A partir do versículo 25 diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eles estavam presos, o carcereiro tinha acorrentado Paulo e Silas a uma pedra, eles estavam presos e à meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus. E outros presos os escutavam. Quando você está clamando a Deus, quando nós estamos na presença de Deus, nós confiamos na palavra de Jesus, porque Jesus disse lá no versículo 20 do capítulo 28 de Mateus, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Jesus fala, eu estou convosco. Paulo atentava aos ensinos de Jesus, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Até a consumação dos séculos. E ele estava cantando e glorificando a Deus. De repente ele cantava, porque ele vive. Você pode fechar os seus olhos, meu irmão. Nós estamos numa campanha de oração, numa campanha de jejum. Jesus que curou o paralítico, o enfermo. Jesus que curou o cego. Jesus que libertou Paulo e Silas da cadeia, da prisão. Que ouviu o cântico de súplica, de louvor a Deus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. É o Deus, é o Senhor Jesus que está conosco nesse dia. Clame a Ele, dobre seus joelhos junto com a sua família, exalte o nome do Senhor. Vamos fazer orações, vamos clamar, vamos gastar tempo nesse dia de hoje, orando ao Senhor, porque Ele vive e o nome do Senhor será glorificado no nome de Jesus, Amém.